E agora? Pronto, galera, nossas aulas estão sendo gravadas. O João Vitor está pedindo para entrar de novo. O João Vitor está caindo e entrando toda hora. Mas pode ficar tranquilo, João Vitor, que a aula agora está sendo gravada e mais tarde vocês vão ter acesso à informação. Bom, galera, pelo que eu vi, vocês estavam aprendendo sobre a Guerra Fria, né? A professora Ana Paula falou com vocês sobre a doutrina Truman, como é que foi, né? A doutrina Truman, que surgiu um ano depois que o Churchill ele falou sobre cortina de ferro. Vocês lembram o que foi a cortina de ferro? Não. Vocês não lembram, não? Peraí que eu vou fazer vocês lembrarem. Lembro nada, professor. Lembro não, professor. Peraí, eu vou fazer Lembro vocês nem minha lembrarem. idade mais. Calma aí que eu vou fazer vocês lembrarem aqui da cortina de ferro aqui. Peraí, deixa eu só... Eu vou fazer vocês lembrarem. A cortina de ferro, gente, ele foi um termo usado para poder se referir aos países que estavam sendo dominados e influenciados pela União Soviética. Quem usou esse termo cortina de ferro? Foi o ex-ministro inglês Winston Churchill. Eu vou mostrar para vocês aqui o termo que ele falou, para vocês entenderem. O termo está mais ou menos aqui. O Winston Churchill, que era o ex-ministro da Inglaterra, após a Segunda Guerra Mundial, isso foi em 1946, ele estava nos Estados Unidos. E aí ele fala o seguinte: de Estetino, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia. Todas essas cidades famosas e as populações de todas elas estão no que devo chamar de esfera soviética. E todas estão sujeitas de uma forma ou outra, não somente à influência soviética, mas também a fortes e, em certos casos, crescentes medidas de controle de Moscou. Então, o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que os países estavam sendo influenciados pela União Soviética. E é tudo isso. E aí, ele quer dizer, com isso que ele quis dizer cortina de ferro, entendeu? Não é uma cortina de ferro de verdade. Ele só quis dizer que não tinha como os outros países influenciarem o leste europeu, porque a União Soviética estava dominando tudo, entendeu? Vocês entenderam agora, mais ou menos, o que é a cortina de ferro? Entendi mesmo, deu pra entender. Deu para entender? E aí? Deu pra entender, deu. Mais ou menos. Deu para entender mais ou menos. Olha só, eu acho que vocês vão entender melhor com esse mapa aqui. Na página... Com esse mapa na página 162 do livro de vocês. Na página... Professor, não tem o livro, não. Vocês não tem livro, não? Não, A mochila? não tenho, não. Caraca. Mas olha só. Qual página, professor? Não, mas olha só. De qualquer maneira, a tela está sendo compartilhada. Eu estou compartilhando a tela. A minha tela tá toda preta pra mim. Tá preta? Foto do Passa senhor. pro lado. Aham. Então, amor, continua só a cara dele e preta. Caraca. Caraca. Passa pro lado, cara. Então, Gabriel. É o Gabriel que tá falando? Fala, Varão. É o Gabriel o quê, cara? Tô caladinho aqui, mano. É o pastor, pastor. Ah, é o pastor. Vocês estão conseguindo Então, ver? pastor. Calma aí que eu vou entrar isso aí. Calma aí. Vocês estão conseguindo ver a minha... Vocês estão conseguindo ver a minha imagem, pelo menos, o meu rosto? Caraca, gente. O moleque chegou, acabou a paz. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print nessa imagem depois do mapa da cortina de ferro, depois eu vou jogar no link no grupo, no WhatsApp. É o jeito, porque vocês não estão conseguindo visualizar, vou até desligar o compartilhamento, porque
Não adianta. Eu tava vendo aquele mapa lá, pô. Você estava vendo? Eu também tava vendo. Eu tava vendo, professor. Tava vendo também, pô. Ah, então Eu beleza. também tava vendo. Tava vendo? Então, peraí, então. Desculpa. Tava. Tá. Pô, fiquei uns 5 minutos descobrindo como é que liga o áudio. Beleza, voltei aqui. Galera, aí esse mapa... Professor, Oi, fala. professor, eu posso sair aqui só pra pegar o livro que eu esqueci. Pode. Fica Tá à bom, vontade. 5 minutinhos. Beleza. Olha só. Professor, agora pegou. Pegou? Show. Pegou, obrigado. Show. Agora, galera. Agora, como vocês podem ver, aqui na página 6 do módulo 3. Peraí, deixa eu só diminuir aqui. Deixa eu só diminuir um pouco o volume, tá alto demais aqui para mim. Diminuir. Aí, galera, olha só, como vocês podem ver, vocês têm uma linha vermelha aqui. Essa linha vermelha é a cortina de ferro. Só que, tipo assim, essa cortina não é que seja uma cortina de ferro de verdade que abre e fecha, não. Foi só o termo que o ex-ministro inglês usou para poder falar o seguinte, que esse daqui para cá estava tudo dominado pela União Soviética. Tanto é que no mapa vocês encontram o ano em que cada país aceitou o socialismo. Beleza? Vocês lembram do socialismo? Do sistema socialista? Como é que é? Eu lembro. Ah, tô ligado. Vocês estão ligados? A Caroline entrou. Será que é a Caroline do... Lembro, pô. Pode crer? Eu lembro. Pode crer. Pô, tem Caroline? Nossa, assim. A Caroline é da turma de vocês ou é a técnica lá do... Não sei. Pô, eu nunca nem vi essa Caroline aí não, professor. Papo é Eu não essa. lembro de nenhuma Caroline também não, né? É a Mas... técnica, Carlos. Pode crer, eu tava pensando. É técnica, varão. Show de bola. Aí, olha só. Ô, professor, Fala. Faltou na oração. eu tô entrando aqui só para pedir para você me passar o ID e a senha, porque tem um aluno que não tá conseguindo acessar pelo link direto. Só a ideia, a senha? Tá, eu te faço pelo zap, isso? Voltei, professor, voltei. Isso. Ah, show. Isso, Peraí, isso. eu vou te Aí, passar mano. aqui. Tá bom, vou sair aqui, tá? Tá, beleza. Já é. Beleza, só compartilhar, só desligar a tela aqui, que Só senão vai ralar. aparecer a página do meu zap, né? Mostrar meu zap pros outros é sacanagem. Pô, esses só um dias travaram meus zap. Entra aí, Gustavo. Professor, deu o menor aí pedindo pra entrar aí, ó. O Gustavo. Peraí, o Gustavo. Tem o Pedro também. Tá. Eu mandei o ID e a senha para Carol. Aí agora eu vou voltar para o livro. E agora eu vou compartilhar aqui a tela de novo. Ô, gente, então a maioria lembra que é sistema socialista. Então, beleza. Plano Marshall. Vocês estão lembrados do Plano Marshall? É maluco lá do socialismo. Não, Plano Marshall não é o socialista, não. Plano Marshall é o contrário, é o capitalista. Por quê? Ele era o secretário... Ah. Menos eu lembro. Porque o Marshall, ele era o secretário de Estado dos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos, eles perceberam que eles não podiam deixar a União Soviética tomar o controle de toda a Europa. Porque se eles tomassem o controle de toda a Europa, a ideologia que ia ficar na Europa era socialista. Então, eles não queriam deixar que a União Soviética fosse socialista. Então, o que eles fizeram? Eles começaram qual é que é? O George Marshall, que é o ministro do Estado, ele implementou o Plano Marshall, que era o plano, e era o seguinte, como é que era esse plano? Os Estados Unidos, eles iriam investir nos países da Europa que eram influenciados pelos Estados Unidos para que eles pudessem reestruturar os seus países. Porque lembra que a maioria dos países foram destruídos durante a Segunda Guerra? Vocês lembram disso? Então, antes do Plano Marshall, você teve a doutrina Truman, que era a doutrina em que os Estados Unidos iam se colocar enquanto líder desses países que estão aqui de verde, ó.
Tá vendo? Esses países que estão de verde, todos eles seriam influenciados pelos Estados Unidos. E aí, depois da doutrina Truman, você teve um plano Marshall, que foi o envio de dinheiro para esses países aqui, para que eles pudessem se reestruturar após a destruição da Segunda Guerra. Vocês estão acompanhando o meu mouse aqui? Sim. Ah, perfeito. Ah, mesmo? Perfeito. E aí vale lembrar, galera, que os Estados Unidos eles liberaram mais de 13 bilhões de dólares entre 1948 e 1952, só nesses países aqui. Mas aí a União Soviética ela não ficou de fora. A União Soviética acabou fazendo um plano econômico para poder investir nos países que estavam sendo influenciados pela União Soviética, que no caso eram esses países aqui de cor de abóbora. Qual o plano econômico que eles fizeram? Comecon. Eles fizeram um plano chamado Comecon, para que pudessem aí enviar os investimentos para esses países aqui que faziam parte da influência da União Soviética. E aí o que acontece? A professora Ana Paula, ela falou com vocês também sobre as alianças militares. Que alianças militares foram essas? Né? Os Estados Unidos eles viram o seguinte: a União Soviética está querendo copiar a gente, então vamos ver se eles são capazes de deter a gente no tiro, porrada e bomba. Aí eles começaram a fazer o seguinte: eles começaram a implementar uma organização, uma aliança militar entre os países que eram beneficiados pelos Estados Unidos. E eles criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN. Isso está na página 7 do livro de vocês. Eles criaram a OTAN. Em resposta, a União Soviética acabou criando eles acabaram criando o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia seria o acordo entre os países influenciados pela União Soviética, em que eles diziam que todos eles iriam se juntar caso eles sofressem o ataque dos Estados Unidos. Caso a gente sofresse o ataque dos Estados Unidos, nós vamos se juntar para nos protegermos dos ataques dos Estados Unidos. Então tudo estava sendo tramado para que uma possível guerra estourasse. Beleza? E aí vale lembrar que no final dos anos 40, o que estava acontecendo? A Alemanha ela se dividiu em duas partes: a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental ficou com os Estados Unidos, foi influenciada pelos Estados Unidos. E a Alemanha Oriental foi influenciada pela União Soviética. Aí, com isso, você teve a construção do Muro de Berlim. Você teve a construção do Muro de Berlim, como vocês podem ver na foto aqui. Esse muro era vigiado 24 horas por dia. As pessoas estavam proibidas de atravessar aqui de um lado para o outro da Alemanha. Vocês ouviram falar sobre os países não alinhados? Não. Tô ligado, não. Então, os Pô, tô países não lembrado alinhados... não, mano. Então, o que acontece? Para algumas pessoas, para alguns grupos políticos, o bloco mundial estava dividido em dois: capitalistas e socialistas. Mas só que para os países do terceiro mundo, para os países não alinhados, o bloco estava dividido em três: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O que acontece? Existem países que não se sentiram representados nem pela galera do socialismo e nem pela galera do capitalismo. E aí, em 1955, eles foram, os governantes, eles foram para a Indonésia. Os governantes desses países, eles foram para a Indonésia e lá eles criaram uma reunião, fizeram uma conferência, chamada Conferência de Bandung. Aí, nessa conferência, eles lançaram um documento falando que os povos deveriam ter direito
a serem nações independentes, a serem países independentes. Eles estavam exigindo que o primeiro mundo aceitassem esses países enquanto independentes. Entendeu? E aí, por isso que eles iniciaram um movimento chamado Movimento dos Países Não Alinhados. Estão conseguindo entender até aí? Qual foi, professor? Tem como repetir a explicação aí? Não, minha internet deu tilt aqui rapidão. Ah, beleza, vou falar. Olha só. Existiam países que eles não se viam nem como socialistas e nem como capitalistas. E aí o que acontece? Esses países eles se juntaram na Indonésia e fizeram uma conferência, que é a Conferência de Bandung. E aí nessa conferência eles lançaram um documento em que eles exigiam que o primeiro mundo e o segundo mundo reconhecessem o direito do povo de criar nações independentes, né? E aí eles estavam condenando tanto o imperialismo, ou seja, a dominação do continente africano e asiático pelos europeus, e racismo, né? Porque junto com o imperialismo você tinha o racismo também. Eles estavam condenando tudo isso. Dessa forma, conseguiu entender até aí? Consegui. Show. Aí, dessa forma, esses países, eles acabaram criando um movimento chamado Movimento dos Países Não Alinhados. Nesses movimentos, quem estava aderindo? A Índia, o Egito e a Iugoslávia, e os outros países também. Aí, o que acontece? Esse movimento, eles defendiam que o mundo estava dividido em 3 blocos. O primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Quem era o primeiro mundo? Eram os países capitalistas, que estavam alinhados com os Estados Unidos. O segundo mundo eram os socialistas, que estavam alinhados com a União Soviética. E o terceiro mundo eram os países não alinhados, que não se sentiam representados nem pelo primeiro mundo e nem pelo segundo mundo. Geralmente, no terceiro mundo, você tem uma pobreza muito grande, uma desigualdade social muito grande, né? Então, a galera do terceiro mundo, eles botavam a culpa disso na galera do primeiro mundo. Vocês do primeiro mundo que são culpados por nosso país ter pobreza, por nosso país ter desigualdade social e essas coisas. Só que eles esqueciam de que eles também tinham uma parcela de culpa. Por que eles tinham uma parcela de culpa? Porque nos países de terceiro mundo você tinha proprietário de terra, você tinha banqueiro, você tinha empresários. Então essa galera toda, eles eram cúmplices da exploração que esses países estavam sofrendo, que seus países estavam sofrendo. Entendeu? A culpa não era só a culpa da pobreza no terceiro mundo, não era só do primeiro mundo, dos países do primeiro mundo. A culpa também eram de banqueiros, de empresários do terceiro mundo, galera que tinha grana do terceiro mundo, porque eles também permitiam que os países do primeiro mundo explorassem o terceiro mundo. Entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Entenderam a explicação? Entendi. Show de bola. Então a gente sai da página 5 do módulo 3, vai para a página 6. Aqui no meu livro. Qual foi, pessoal? Tem que ficar com o microfone ligado? Oi? Tem que ficar com o microfone ligado? Não precisa não, só usa se você for falar. Entendeu? Com a internet, hein, André? Entendeu? Pô, mas ela tá casca. Então a gente falou do Muro de Berlim, então a gente já falou de tudo. Então agora a gente vai avançar aqui para a página 165. Página 8 do... Ih, cara, caiu o sistema. Espera aí. Caralho, caiu o sistema, gente. Marulu. Ah, aqueles filmes que eu fazia elite. Caraca, viado, não, que Pardal. Qual foi, Pardal? Fica na moral. Espera aí, Pardal. Porra. Qual é, Pardal? Pô, gente, vocês me hackearam aqui, hein? Pô, vocês me hackearam aqui, hein, galera? Sacanagem, hein?
Pô, tô nem conseguindo acessar aqui. Os Cara, anônimos. Arnaldo. Caraca. Pô, perdão, Vocês estão botou errado garoteando, hein? Papo reto. Pô, galera. Desce da chuva, não. Pô, pior que o livro era o maior suporte aqui do... Pô, tá de sacanagem, pô. Caramba. Mano, essa internet aí é sacanagem. Pior que eu não tô lembrando a senha da Mônica. Peraí. Ih, Deu ruim. Pede pra Tereza. cara. Caraca, Pardal. Peraí. Peraí, galera. Peraí que agora deu ruim aqui. Caraca, mano. Deixa eu ver se eu pego a senha aqui com a Nery. Ah, minha internet também tá ruim, pessoal. Pô, coitado de sacanagem comigo também. Nery. Caraca. Internet de miliciano, pô. E ó. Caraca. É de padaria? Tá que nem aqueles caras da tropa de elite lá, aquele bigodudo lá, o Fábio, mano. Fábio, cara. Eu sei que senão eu vou embora. Você já Eu sei que daqui a pouco eu vou ter que parar. Aí dou 20 minutos de descanso para eles irem ao banheiro, beber água e volto. Peraí. Ah, tá, lembrei. tá vendo televisão aí, filho? Vai ter televisão aí, rapaz. Qual foi? Deve ser o professor, mano. Na moral. Peraí, lembrei. Lembrou? Soiônica é... Como é que se diz? A Soiônica é Sonic. o CPF aqui. Peraí. Agora vai. Aí. Vai então. E hoje tem jogo do Bayern, mano. Ué, mano. Vai amassar. 3 do Lewandowski hoje, velho. Aí, galera, voltamos. Peraí, deixa eu... Voltamos. Aí, o que acontece? O que acontece? Como vocês podem ver não, né? Porque eu desliguei a tela. Vou compartilhar de novo. Show. Compartilhado. Galera, aí o que acontece? Enquanto você estava tendo... Agora a gente vai dar continuidade na matéria, tá? Então eu preciso da atenção de vocês aí. Olha só. Enquanto você estava tendo todo esse trâmite econômico e político, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles estavam fazendo testagem de suas armas nucleares. Em 1946, por exemplo, os Estados Unidos eles fizeram uma série de testes atômicos no atol de Bikini. O atol ele é tipo de ilha formada por corais de forma circular com um lago no centro. E aí, esse atol fica no Oceano Pacífico. Aí, como vocês podem ver, logo aqui em cima, aqui está o exemplo de um teste atômico que os Estados Unidos estavam fazendo. Vocês percebem aqui a dimensão da bomba. Em resposta, a União Soviética, em 1949, eles começaram a acelerar também o seu teste nuclear e eles começaram a testar as bombas no Cazaquistão, galera. No deserto do Cazaquistão. E aí o que acontece? A população mundial ficou empolvorosa. Cara, porque, tipo assim, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles desenvolveram também mísseis intercontinentais, ou seja, mísseis capazes de sair de um continente e ir no outro, cara, e ir para o outro. Imagina um míssil saindo da Europa e vindo para o Brasil, por exemplo. Cara. Imagina a situação, como é que seria? Meu Deus. Pô, a gente ia ficar em pânico, né? Com certeza a gente ia ficar em pânico. E aí... Ossada. Pois é, cara. Ossada pura. E aí o que aconteceu? Ia correr, mano. Ah, não, ia voar. E aí, galera, calma. E aí o que aconteceu? Vou a música do Neymar então aqui então. Olha só. Em 1961, desde 1955, vocês poderiam correr ou fazer esses abrigos aqui, ó. Olha só os abrigos que eles fizeram. Os abrigos subterrâneos que eles fizeram nos Estados Unidos. Olha só. Aqui é a entrada do abrigo. E aqui é aqui é o interior do abrigo.
tinha como eles se manterem aqui? Olhando essa foto aqui de baixo, tinha como eles se manterem? Não. Tem, pô. Tá cheio Porque, de cama aí pra dormir. além Tem de o bagulho ali, ó. Aquelas caixas ali, ó. Ah, perfeito. Isso que eu queria que vocês observassem. Tinha caixa, tinha comida. Isso aí, show de bola. Aí, beleza. Então, até aí, dá para perceber que, graças a essa iniciativa... Ah, tá. Uma outra curiosidade. Vocês acham que todo mundo tinha condições de criarem abrigos subterrâneos em 1955 Não. nos Estados Unidos? Acho que não. Eu também Acho acho que que a não. maioria ela era pobre. Eu também acho que não. Pelo menos aqui, pelas roupas das pessoas, eu tenho a impressão que era uma galera da classe média alta dos Estados Unidos que tinha condições de construir esses abrigos. Isso em 1955, como vocês podem ver aqui. Aí, o que acontece? Em 1961, o presidente John Kennedy ele aproveitou essa tentativa dos americanos de construírem de construírem abrigos antibombas, e aí ele incentivou a política de construção desses abrigos. Então, em 1955, tinha uma galera que tomou essa iniciativa. Aí, em 61, John Kennedy ele iniciou essa política de incentivo à construção de abrigos. E aí o que acontece? Nessa construção de abrigos, você acabou intensificando cada vez mais o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Um clima de tensão estava crescendo cada vez mais. Tanto é que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, ele dizem que ele criou um termo para resumir o que estava se passando entre os Estados Unidos e a União Soviética, que era MAD, Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada. Vocês sabem o que quer dizer isso? Sei não. Pô, não sei não. Isso daí quer dizer, galera, que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética poderiam se destruir, entendeu? Eu sou Estados Unidos, Entendi mesmo. eu sou Estados Unidos, por exemplo. Aí eu lanço uma bomba nuclear em vocês que são a União Soviética. Vocês estão destruídos. Mas depois vocês podem me atacar de volta com uma bomba nuclear e eu acabo sendo destruído. Essa que é a destruição mútua assegurada, entendeu? Tá ligado. Então era Peguei isso. Peguei a visão. Pegou a visão? Show. E professor? Então era isso que podia acontecer, galera. E aí, Caraca. para evitar que isso acontecesse, para você ver que o clima era tenso, para a gente evitar que isso acontecesse, você teve os Estados Unidos e a União Soviética, eles começaram a escrever tratados. Eles foram forçados a assinarem o Tratado de Banimento Parcial de Testes Nucleares, no caso em 1963, e em 1968 eles tiveram que assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ou seja, nós não vamos produzir bombas nucleares, não vamos fazer testes nucleares, beleza? Eles tiveram que assinar esses testes. Só que mesmo eles assinando esses tratados, deixando bem claro que eles não iam criar bomba nem nada, o clima de tensão estava sendo muito assegurado. Mas por que esse clima de tensão estava sendo muito grande? Nicolas pediu para entrar. Nicolas, entrou aí, Nicolas? Ih, menor. Ih, Pô, toda hora esse moleque sai, mano. entrou. Caraca, Boa. meu irmão. porra. Qual foi esse áudio aí? Show. Caralho. Então, olha só, galera, voltando aqui, olha só. Então, Voltando aí. por que esse clima de tensão estava sendo assegurado? Esse clima de tensão estava assegurado por causa do seguinte. No caso dos Estados Unidos, o que aconteceu? Em 1947, o governo norte-americano, eles acabaram criando o Comitê de Atividades Anti-Americanas do Congresso. Isso no mesmo ano em que eles criaram a CIA. Isso está na página 9 do módulo 3 do capítulo de vocês. No mesmo ano em que eles criaram a CIA. E aí, o que acontece? A partir daí, no mesmo ano que eles criaram a CIA, eles criaram esse Comitê de Atividades Anti-Americanas do Congresso, eles criaram esse comitê para poder
para poder perseguir pessoas que na cabeça deles eram infiltrados comunistas, né? Mas, de repente, essas pessoas poderiam até ser infiltrados comunistas mesmo. Eles fizeram a instituição para perseguir infiltrados comunistas. E aí, o senador dessa época, dos Estados Unidos, o Joseph McCarthy, ele liderou o chamado Caça às Bruxas, que também foi conhecida como macartismo. Grifem isso no livro de vocês, que isso é importante, tá, galera? Aonde? Na Página 9 aí, Melo. página 9 do módulo 3, página 165. Marcar até onde? Tudo? Oi? Marcar tudo? A sublinha onde, professor? Então, sublinha, tipo assim, sublinha tudo que está nesse quadro aí. Sublinha quase tudo que está nesse quadro. Em 1947, o governo norte-americano reativou o Comitê Já de é. Atividades Anti-Americanas. E aí, o que acontece? Eles criaram esse comitê. Aí o senador José McCarthy pensou assim, cara, a gente não pode deixar esses comunistas dominarem os Estados Unidos. E aí eles começaram a perseguir. E eles começaram a perseguir esses comunistas, galera. Eles começaram a perseguir esses comunistas, né? Por meio dessa perseguição aí, dessa caça às bruxas, que também foi conhecido como macartismo, né? Então eles faziam acusações contra suspeitos, entre aspas, né? Por que suspeito, entre aspas? Porque nem sempre eles tinham provas, mas a maioria das vezes acusavam pessoas de comunismo. Por exemplo, o Charlie Chaplin. Vocês conhecem o Charlie Chaplin? O André levantou a mão. Fala, André. Não, foi sem querer, não. Foi sem querer. Foi sem querer? Foi sem querer, professor. Foi mal, eu tinha baixado. Não, relaxa. Vocês conhecem o Charlie Chaplin? Aquele artista, Charlie Chaplin? Eu conheço ele. Conheço. O Charlie Chaplin, ele foi... Vocês sabiam que ele foi convidado a depor, a prestar depoimento nesse comitê de atividades anti-americanas do Congresso? Ah, maluco. Pô, sabia não. Então, Sabia não. cara, isso aconteceu. Inclusive, vocês tinham um casal de físicos, né? E eles foram acusados de terem enviado para o governo soviético informações sobre as bombas atômicas dos Estados Unidos. Então, eles foram condenados à cadeira elétrica. Cara, bizarro. Isso aconteceu, os físicos, aconteceu em 1953. E aí, no ano seguinte, em 1954, a União Soviética é quem cria sua central de inteligência, seu serviço de inteligência. Eles criam a KGB, que é o Comitê de Segurança do Estado. KGB, que é a sigla em russo. E aí, o que acontece? Cada um desses serviços de inteligência, tanto a CIA quanto o KGB, entrou Camille, tanto a CIA quanto o KGB, eles perseguiam a galera, eles faziam espionagem, um espionava o outro, mas eles também faziam a contra-espionagem, que era o quê? Que é proteger as informações para que o país rival não nos espione. Vocês entenderam? Compreendi. Beleza. Entendeu. Aham. Nessa parte aqui, embaixo da corrida espacial, ela fala que você teve desenvolvimento tecnológico também para conquista do espaço, ou para invasão do espaço, né? Você teve lançamentos de espaçonaves, de satélites espaciais, né? E é interessante porque você tem uma linha do tempo aqui na página 9 do módulo 3, que mostra tudo o que aconteceu em relação ao conquista espacial. Em 1957, em outubro, a União Soviética coloca na órbita na Terra o satélite, coloca na Terra o Sputnik I.
o Sputnik I. Aí, em 1958, a NASA é fundada. Eles acabam fundando a NASA. Os Estados Unidos acabam fundando a NASA. Um ano depois que a União Soviética lança o Sputnik. Aí, em 1958, os Estados Unidos eles criam a NASA. Aí, em 1961, você teve um russo que foi o primeiro homem a ir para o espaço, a bordo da astronave Vostok 1. Ele diz a frase: a Terra é azul. Cara, eu só queria chamar a atenção de vocês para isso daqui, porque teve a primeira mulher a chegar no espaço, que foi a russa Valentina Tereskova, em 1963. É só para isso que eu quero chamar a atenção de vocês, além da conquista a chegada do homem à Lua, Neil Armstrong, né, que é a astronave Apollo 11. Vocês já ouviram falar nesse cara? Tô ligado nele aí. E a Valentina Tereskova, já ouviram falar nela? Pô, não ouvi não. Acho até Não, sacanagem. essa daí eu nunca vi, não. Essa daí. Daí não conheço, não. A Selena Gomez, já vi já. Pode crer. Agora, galera, a gente vai avançar para uma outra situação aqui da história. Essa situação, ela é um pouco mais difícil de entender. Por isso, eu preciso que vocês prestem total atenção. Eu já vou deixar aqui no mapa. O que vocês entendem por esse mapa aqui? O que vocês entendem por esses 3 mapas? Os territórios eram divididos? Exatamente. Esse território era dividido entre Israel e Palestina. Mas aí, o que aconteceu depois disso? Israel conseguiu a maior parte. Perfeito. Pô, tá lendo, mano? Foi no chute. Pô, então daí já... E João, muta aí. Que isso, rapaz? Tirou onde aí, mano? Beleza, galera. Então daí já é o principal. Daí é o principal que vocês precisam entender. Agora eu vou contar mais ou menos a história de como isso aconteceu. Mas para isso a gente tem que pegar a máquina do tempo e ir lá para a antiguidade. Vamos lá para a antiguidade mesmo. E aí, chegando lá na antiguidade, o que acontece? Os judeus, eles estavam ocupando a Palestina. E aí, o que acontece? Em 135 depois de Cristo, ou depois da Era Comum, o imperador romano Adriano chegou e falou o seguinte: galera, cai fora da Palestina, que agora a Palestina é nossa, dos romanos. Aí os judeus tiveram que sair. Eles saíram. E aí eles passaram ao longo dos anos vagando por todos os lugares do mundo. Tanto é que esse processo de dispersão dos judeus da Palestina é chamada de diáspora. Eles foram por vários cantos do mundo, assim. E aí, de repente, o que aconteceu? Quando chegou no século XIX, no final do século XIX, começou a ter entre os judeus uma corrente de pensamento que dizia o seguinte: Pergunta meu pai que está com ele. Estão prestando atenção, gente? E pastor, muta aí. Ô, moleque. Tira o áudio aí, mano. Tá apagando a aula. E malucão. Pô, Turo, tá de sacanagem, João? Tá achando que é tua casa? Vamos lá, galera. Vamos lá. Foca aqui. Foca aqui que essa história não é fácil de contar, não. E aí o que acontece? Entre os judeus começou a crescer a ideia de que eles deveriam ter um país próprio. Os judeus tinham que ter um lugar para chamar de país. Esse pensamento é conhecido como sionismo. Eu vou escrever o nome aqui no bloco de notas para vocês verem. Espera aí. Escreve aí para nós ver. Tá. Peraí. É o que? Sionismo? Sionismo. Era chamado de sionismo. E aí o que acontece? Você começa a crescer então lá, no Oriente Médio, o chamado movimento sionista. E aí, quem liderava esse movimento? Eram os judeus que reivindicavam a pátria para o povo judaico.
E aí o que acontece? O movimento sionista, ele começou a ganhar força, e conforme ele foi ganhando força, eles foram voltando a ocupar a região da Palestina. Eles voltaram a ocupar a região da Palestina. Mas só que aí, o que acontece? Dentro da Palestina, você tinha a galera árabe. A galera árabe não gostou dessa história, não. Pô, mas que papo é esse dos judeus estarem ocupando o nosso espaço? Os árabes se esquecem de que os judeus ocupavam a Palestina desde a antiguidade. Mas eles não queriam nem saber. Os judeus foram embora, os árabes ocuparam, então essa área é dos judeus. Então essa área é dos árabes, melhor dizendo. Então os árabes olharam e pensaram assim, o que os judeus estão fazendo aqui? Eles não deviam estar aqui. E aí eles começaram um conflito contra os judeus. Mas aí o que acontece, galera? O que acontece? A ONU, em 1947, ela determinou o seguinte. Ela determinou que a Palestina ela seria dividida entre judeus e palestinos para que cada um formasse o seu povo. A ONU chegou e fez o seguinte, vem cá você árabe, vem cá você judeus. Nós vamos pegar e fazer o seguinte, nós vamos pegar a Palestina, nós vamos dividir. Cada um vai cuidar de uma parte, cada um vai criar um estado em cada um dos lugares da Palestina que você ficar. Beleza? E foi a partir daí que, em 1948, a ONU fundou o Estado de Israel. E os judeus proclamaram também o Estado de Israel. E a Palestina ficou com os árabes. Mas só que os árabes, ainda assim, não concordaram com o apoio que a ONU deu para os judeus para que construísse o Estado de Israel. E aí começou a ter conflito. Agora, como que o Israel passou a tomar a maior parte da Palestina? O Israel teve o apoio de alguém. Apoio de quem? Qual país? Quem chuta? Estados Unidos? Perfeito, os Estados Unidos. Os Estados Unidos acabaram apoiando os israelenses e aí eles acabaram tomando a Palestina, como vocês podem ver aqui. Cara, a Palestina ele é um território tomado desde a antiguidade, né? Primeiro foi tomado por diversos povos da antiguidade. Aí na Idade Média ela era muçulmana. E aí na Idade Moderna o Império Turco-Otomano dominou a região até o final da Primeira Guerra Mundial, que aí eles acabaram perdendo para a Inglaterra, né? Ficou sob a tutela dos ingleses. E aí os judeus eles começaram a ocupar a Palestina quando os ingleses estavam perdendo o controle, da Palestina. Aí foi a partir do momento que os judeus tomaram a Palestina, foram tomando a Palestina, que começou toda a confusão. Beleza? Beleza. Show. Beleza. Aí agora, Beleza. nessa página aqui, Show. o que vocês percebem aqui? Vocês percebem Jerusalém, certo? Aqui é o Muro das Lamentações, onde tem provavelmente a galera judaica aqui rezando. Você tem o Domo da Rocha no fundo, aqui, que é um espaço importante para os muçulmanos. Mas não dá para a gente ver o Santo Sepulcro, as igrejas do Santo Sepulcro e de São João Batista, que eram territórios importantes para os cristãos. Então, Jerusalém era importante para três religiões: cristianismo, judaísmo e islamismo. O que aconteceu? Você estava tendo conflitos cada vez mais intensos na região do ensino médio. Mas por que que você estava tendo esse conflito? Porque alguns países, como os Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, estavam interessados no petróleo que se encontra no Oriente Médio. Por isso que os Estados Unidos, por exemplo, apoiou o Estado de Israel. Eles não apoiaram por acaso, eles queriam alguma coisa em troca, que era o quê?
que era o petróleo que o Oriente Médio possui. E aí, no centro desse conflito, você tem a cidade de Jerusalém, que é essa cidade que é importante para 3 religiões que eu já falei. E aí, quando a ONU criou o Estado de Israel, eles deram para a cidade de Jerusalém a condição de cidade internacional. Mas só que isso não foi suficiente para que os conflitos parassem. Os conflitos, as guerras estavam continuando. Tiro, porra de bomba para tudo quanto é lado. Estavam continuando. E aí, o que acontece? Você tem vários acordos de paz nessa guerra que já foram assinados para que essa guerra acabasse. Mas por que essa guerra não acabou? Essa guerra, ela não acabou porque você tem grupos extremistas que não deixavam que essa guerra acabasse. Grupos extremistas, por exemplo, que fazem ataques terroristas, tanto na Palestina quanto em Jerusalém. São grupos extremistas que cada um de um lado, né? Um do lado dos árabes e o outro do lado dos muçulmanos. Vocês estão entendendo? Até aí? Sim, sim. Aham. Beleza. Mesmo. E aí você tinha também um fundamentalismo muito grande. O que era fundamentalismo? O fundamentalismo era um movimento baseado na religião ou na etnia da pessoa que buscava uma maneira de juntar pessoas de um determinado grupo para que elas seguissem leis rigorosas. Essas leis eram rigorosas, elas tinham que ser seguidas à risca. Então, esses grupos fundamentalistas que formavam os extremistas, que formavam os extremistas que tinham que atacar Acho que ela quer entrar, pessoal. Então, Entrar agora? Eu cliquei aí, Stephanie entrou? Stephanie? Eu vi aqui. Pegou, entrou. Pegou, entrou? Beleza. Atacar essa galera para ter conflito entre eles. Então, você tinha grupos extremistas forçando o conflito entre eles. Mas, para alguns especialistas, gente, esse conflito uma hora tem que acabar. Por que uma hora esse conflito tem que acabar? Porque a opinião pública, ela exige isso. Vocês conseguiram entender? Conseguimos. Beleza. Então, galera, Entendi. vamos fazer o seguinte, que eu acho que eu já extrapolei o horário devido ao problema que a gente teve com a conexão, que a galera não estava entrando. Aí vamos fazer o seguinte, amanhã, de 9 horas às 9h40, a gente vai dar avançada na matéria. A gente vai falar da Revolução Chinesa, a gente vai continuar na página 12, Revolução Chinesa e independência da Índia. Independência da Índia, a gente vai continuar levando a matéria toda até o final. Ô, Eco aí. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Não, suave. Não. Tá suave mesmo? Qual foi, Gabriel Lance? Tá bom, não. Ó, então Passa tá a visão bom aí, então, mano. galera. Eu vou encerrar a reunião aqui, tá bom? Um beijo no coração aí. Ainda? Tchau, professor. Até a Valeu, Tchau. Bater um papo. Tchau, Mano, professor. continuando a aula aí, mano. Valeu, pessoal. Tchau, meu Deus. Continua aí, Escola. trampo. A Gade é Encerrar a reunião aqui, hein, galera. mano. Vai encerrar a É, reunião pessoal, aqui. acaba não. Não, Free Fire, mano. Caralho. Gente, para de graça. E ela? Encerrei, galera.